também tem movimento no céu. Nem todo barulho é sinônimo de avivamento, mas onde tem avivamento também tem barulho do céu. Nem todo rebuliço é sinônimo de avivamento, mas onde tem avivamento também tem rebuliço de Deus, porque quando Deus aviva o seu povo, aquilo que está fora do lugar procura o seu lugar, porque avivamento organiza, repara, restaura e coloca no lugar aquilo que está fora. Não adianta Satanás tentar, a tocha não vai se apagar, Jesus vai continuar batizando. Recebemos dos nossos pais a tocha acesa. Olhe para esse irmão que está do seu lado, diga: se depender de mim, a tocha não vai se apagar, a tocha não vai se apagar, a tocha não vai. Cadê? Está acesa aí, está acesa aí, está acesa aí, está acesa aí, está acesa. Receba nesta noite em nome de Jesus. O Espírito está soprando. Sopra. Levítico capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 13. A palavra de Deus assim nos diz: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois de expirar as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Todos juntos: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mais uma vez: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Venha agora para o Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, que poderia muito bem também ser chamados de Atos do Espírito ou Atos da Igreja, já que este livro narra a ação da igreja pelo menos nos primeiros 60 anos da sua existência. Capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor assim nos diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, e de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Versículo 12: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi profetizado por Joel. E nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Senhor da glória, nós estamos aqui nesta noite com o nosso coração aberto, meu Deus, para receber o toque do Senhor, para sermos alimentados pela Tua palavra. Como bem disse o pastor Jeffrey, a voz é minha, mas a palavra é Tua. Olha, Senhor, para este instrumento de barro, olha para este vaso insignificante, porque a glória não está em nós, mas a glória está em Ti. Pai amado, nós clamamos agora para que o Santo Espírito conduza esta palavra e que Ele toque em cada coração que nesta noite aqui estiver sedento, estiver desejoso de aprender um pouco mais, de ouvir um pouco mais da Tua palavra. Senhor, vem nos alimentar, vem nos abençoar, vem nos encher, vem nesta noite, Senhor da glória, transbordar o nosso vaso com o Teu azeite, porque nós queremos mais de Ti neste lugar. Salva, cura, batiza com o Espírito Santo e renova vidas aqui nesta noite. É o que nós Te pedimos e por fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Eu quero que você se assente, mas você não vai fechar a sua Bíblia, porque eu quero nesta noite que você acompanhe a ministração desta palavra na Bíblia juntamente comigo. A mensagem que eu vou ministrar a vocês nesta noite é fruto de mais de 15 anos de pesquisa, porque este é um tema que sempre me interessou. A propósito, eu fui batizado com o Espírito Santo no dia que aceitei a Jesus, e por causa disso eu sempre me interessei por este tema e venho me dedicando a estudá-lo à luz da Bíblia, para não permitir que a igreja se esqueça, ou até mesmo para não permitir que a igreja entenda este tema de forma equivocada. E eu quero nesta noite que você me acompanhe na Bíblia Sagrada, porque o desejo do meu coração, o intuito da minha alma nesta noite, é que você saia daqui entendendo a necessidade de conservar acesa a chama do avivamento. Que você saia nesta noite daqui, você que não é batizado com o Espírito Santo, com o teu coração pegando fogo, ou já batizado, ou desejoso por ser batizado com o Espírito Santo, porque você vai entender por que o Senhor nos entregou esta grande bênção, o que ela significa, qual é a sua importância e por que nós devemos buscá-la, por que nós devemos sempre estar desejosos por ela. Muito bem, o tema é conservando a chama do avivamento acesa.
E antes que eu comece a entrar nesta mensagem, é importante que eu diga a vocês, esclareça a vocês o significado da palavra avivamento, porque muito se fala, pouco se vive e até pouco se compreende a respeito da palavra avivamento. Tem pessoas que acham que avivamento é pular na igreja, tem pessoas que acham que avivamento é fazer aviãozinho na igreja, tem pessoas que acham que avivamento é você rolar debaixo dos bancos. Pode até ser que alguém que esteja avivado, dependendo da intensidade daquilo que ele está recebendo da parte de Deus, ele faça determinadas coisas. Quem sou eu para julgar ou até mesmo para dimensionar a graça que alguém está recebendo da parte de Deus? Mas é importante que você entenda, primeiramente, o sentido desta palavra. A palavra avivamento, ela só aparece uma vez na Bíblia Sagrada, quando no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, e o versículo de número 2, o profeta se levanta para fazer uma oração na forma de canto, e ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, torna-a conhecida no meio dos anos, e na ira lembra-te da misericórdia. A palavra avivamento que está expressada neste texto, ela é oriunda, ela é originária de um termo hebraico que é o termo shayá. E a palavra shayá no original hebraico, ela significa tornar vivo, viver para sempre, viver prosperamente, voltar à vida, ressuscitar aquilo que está morto. Logo, a palavra avivamento, dentro de um contexto bíblico, significa, é um instrumento de Deus para dar vida para aquele que está morto, mas também é um instrumento de Deus para manter vivo aquele que já está vivo na presença de Deus. Como é que nós podemos entender o significado da palavra avivamento dentro deste contexto? Queridos, os senhores e senhoras devem se lembrar do texto escrito pelo profeta Ezequiel. Na verdade, a experiência vivenciada pelo profeta Ezequiel, quando no capítulo de número 37, estando ele em uma comunidade hebraica lá do cativeiro babilônico, chamado de Tel Abib, às margens do rio Quedar, estando lá Ezequiel, a Bíblia diz que o Senhor o tomou em visão e o levou a um lugar que ele não sabia qual era. O Senhor o toma e o leva para um vale de ossos secos, e ali o Senhor pergunta para Ezequiel: o que é que tu estás vendo, Ezequiel? Ezequiel, ao olhar de maneira rápida, ele diz: estou vendo que estamos em um vale, e um vale de ossos secos. O Senhor então convida para dar uma volta neste vale, e a Bíblia Sagrada diz que depois dele dar esta volta no vale, o Senhor volta a perguntar para ele: e agora o que é que tu estás vendo? Ele diz: eu estou vendo que nós estamos em um vale de ossos, que são muitos os ossos, e que esses ossos estão sequíssimos. Agora o Senhor pergunta para Ezequiel: você crê que eu posso voltar a dar vida para estes ossos? Ezequiel olha para o Senhor e diz: Senhor, tu o sabes. Aí o Senhor olha para Ezequiel e diz: então, Ezequiel, tu vais profetizar sobre estes ossos, e quando tu profetizares, eu vou fazer com que cada osso se junte ao seu osso, eu vou fazer com que nasça nervo sobre os ossos, eu vou fazer com que nasça carne sobre os nervos, eu vou fazer com que nasça pele sobre a carne, e depois tu vai profetizar, o Espírito vai entrar neles e eles voltarão a viver, Ezequiel. E a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, deu esta ordem para
para Ezequiel. Quando Ezequiel profetizou, a Bíblia Sagrada diz que aconteceu um rebuliço naquele lugar. Cada osso começou a procurar o seu osso, e a Bíblia diz que cada osso começou a se ligar à sua juntura. E aqui eu entendo uma coisa, querido: nem todo movimento é sinal de avivamento, mas onde tem avivamento também tem movimento do céu. Nem todo barulho é sinônimo de avivamento, mas onde tem avivamento também tem barulho do céu. Nem todo rebuliço é sinônimo de avivamento, mas onde tem avivamento também tem rebuliço de Deus, porque quando Deus aviva o seu povo, aquilo que está fora do lugar procura o seu lugar, porque avivamento organiza, repara, restaura e coloca no lugar aquilo que está fora. Depois que isso acontece, a Bíblia diz que aquele monte de ossos secos agora se tornara um grande exército na presença do Senhor. É isto que acontece, queridos. Avivamento dentro do original significa trazer à vida aquilo que está morto. E refletindo sobre esta questão, eu entendo porque que o avivamento significa isso. E é fácil entender quando um crente está avivado, pastor Romero. Porque se alguém está vivo, sabe qual é a primeira característica de alguém que está vivo? Nós somos seres de sangue quente. Se você tocar na mão desse irmão que está do teu lado, a mão dele vai estar gelada só por duas situações: ou porque está muito frio o ambiente, ou porque ele tem problema de pressão baixa. Mas se não estiver tão frio o ambiente e ele não tiver problema de pressão baixa, ele vai estar com a mão quente. Sabe por quê? Porque quem está vivo, irmão, ele está com calor, o calor do seu corpo, ele está em movimento, o calor do seu corpo, ele é aparente. E aqui está uma primeira característica: o crente que está avivado, ele não é um crente frio, meu irmão, ele é um crente que ele não tem problema com fogo, ele não tem problema com calor espiritual, porque o que ele quer na verdade é ser cheio da presença de Deus. Você quer ver uma outra característica de quem está vivo? Quem está vivo sente. Toca na mão desse irmão que está do teu lado e pergunta: você está sentindo o toque da minha mão? Pergunta aí: você está sentindo o toque da minha mão? Você está sentindo o toque da minha mão? Pastor, quando alguém não está avivado, o que é que acontece? Deus fala e ele não sente. Deus opera e ele não sente nada. Deus está batizando, renovando, sarando, curando, enchendo, e ele está aí, meu irmão, parece que foi batizado em uma piscina de limão. Não abre a boca para dar glória, para dar um aleluia, mas nesta noite toca nele aí e diz: esta noite, se você estiver morto, o Senhor vai te avivar e você vai sair daqui vivo na presença de Deus. Você quer ver uma outra característica? Quem está vivo ouve. Quem está vivo se movimenta. Quem está vivo, aleluias, fala, abre a boca. Quem está vivo aqui nesta noite, levanta a tua mão, comece a adorar aquele que vive, aquele que reina. Ele disse: eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. Ele não é Deus de crente morto, ele é Deus daqueles que estão vivos. Só os que estão vivos, levante a sua mão e comece a adorar a ele nesta noite, porque o Senhor está aqui se movimentando neste lugar para abençoar a sua vida nesta noite. Só os que estão vivos, adore a ele nesta hora. Só você que está vivo, comece a adorar a ele nesta noite. Ele está vivo, 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 e você está também, e você está também. Sinta a presença, sinta a presença, sinta a glória dele nesta noite sobre a tua vida.
que nós encontramos na Bíblia para avivamento, ela surgiu quando o imperador grego Ptolomeu Filadelfo solicitou que fosse feita uma versão da Bíblia hebraica para o grego. Esta versão ficou conhecida como Septuaginta, ou a versão dos 70, já que 70 anciãos versados no hebraico e no grego fizeram esta tradução para o grande imperador grego. E quando esta tradução foi feita do hebraico para o grego, a palavra usada no lugar de Shaiá foi a palavra katenoessa. E a palavra katenoessa significa restaurar, renovar, restitui, aleluia, além do avivamento, tornar vivo aquele que está morto e manter em vida aquele que está vivo. Avivamento é sinônimo de restauração, avivamento é sinônimo de renovação, avivamento é sinônimo de restituição. Aleluia. Nesta noite o Espírito de Deus que está aqui vai restaurar a tua vida espiritual, vai renovar o teu coração, vai restituir aquele dom que está esquecido, enterrado. Esta noite o Senhor vai te sacudir aqui neste lugar. Aleluia. Diga para esse crente que está do teu lado: esta noite o Jeová te pega. Diga para ele: não tem escapatória. Esta noite o Jeová vai te pegar. Você vai sair daqui restaurado, renovado, e aquilo que você perdeu por causa da frieza espiritual, isso tudo vai ser restituído na tua vida. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia! Você já entendeu o que é que significa a palavra avivamento? Pois agora eu quero explicar para você por que nós devemos manter acesa a chama deste avivamento. E a primeira razão pela qual você deve manter acesa a chama deste avivamento é que você foi criado para ser cheio da glória de Deus. Eu vou repetir porque alguns parecem que não entenderam. Sabe por que você tem que manter acesa a chama deste avivamento? Porque você foi criado para ser cheio da glória de Deus. Eu vou explicar para você. Quando nós fomos criados por Deus, pastor Horácio, diferentemente dos anjos, que possuíam apenas o que eu chamo de matéria-prima celestial, e diferentemente dos animais, que eu digo que tinham apenas matéria-prima natural ou terrena, quando Deus foi criar o homem, Deus disse: eu vou criar um ser diferente. Ele vai ter matéria natural, ele vai ter um corpo com todos os elementos que constituem a química da terra, mas ele também vai ter a natureza celestial. Ele vai ter corpo, mas ele vai ter alma, e ele vai ter espírito. Esta alma vai ajudá-lo a se comunicar com a natureza e com o mundo externo, através dos sentidos e através dos sentimentos. Mas esse Espírito vai conectá-lo com a minha presença. Esse Espírito vai fazer com que ele sinta a minha presença. É por isso que Jesus, pastor Romero, em João capítulo 4, ele disse o
você sente vontade de adorar, é porque o teu espírito está ligado com o Espírito de Deus agora. Você acabou de estabelecer uma conexão da terra com o céu. Esse espírito começa a se mover e você começa a sentir vontade de dar glória, de dar aleluia, de chorar na presença dele, de falar em outras línguas e de adorá-lo. Cadê? Quem está conectado? Quem está conectado? Cadê meus companheiros? Eles estão aqui, ó. Eles estão ouvindo barulho de glória aqui nessa noite. Eles estão ouvindo pessoas que estão conectadas com Deus. Oh, aleluia. Não perca a linha de raciocínio. Não perca a linha de raciocínio. O que Deus criou era tão especial que o homem tinha plena comunhão com Deus, pastor Jeffrey Point. Todos os dias, a Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor vinha no jardim. E ele vinha pessoalmente. Ele vinha na manifestação plena da sua glória. E a Bíblia diz que Adão tinha esta comunhão com ele. Todos os dias, pastor Ananias, o Senhor vinha, quem sabe na sua frente não vinham os anjos cantando, os serafins adorando, e ele vinha no potentado da sua glória, porque na verdade não havia pecado, nada impedia que Deus se manifestasse no esplendor da sua glória. O homem tinha, pastor Antônio, esta comunhão perfeita com Deus. O homem tinha esta comunhão plena com Deus, e todos os dias acontecia o culto pentecostal ali no Jardim do Éden, com a presença pessoal do Todo-Poderoso ali naquele lugar. Mas alguém se incomodou com isto. Satanás, que havia perdido a sua posição de querubim ungido, arquiteta um plano para tirar aquilo que de mais belo o homem tinha, esta comunhão com o seu Criador. E ele consegue convencer a mulher e o homem a comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram deste fruto, queridos, uma série de consequências se instalaram na vivência, na natureza e na existência humana. Por causa do pecado, adentrou na história humana a morte. Por causa do pecado, adentrou na história humana o sofrimento. Por causa do pecado, adentrou na história humana a angústia. Por causa do pecado, o homem foi destituído da presença de Deus. Paulo escreveu dizendo em Romanos capítulo 3 e o versículo 23: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que é ser destituído? Destituído, diga, é ser afastado. Diga, é ser afastado. Diga, é ser excluído. Vou usar aqui uma palavra bem normal aqui no nosso cotidiano: é ser exonerado. Por causa do pecado, o homem foi afastado. Por causa do pecado, o homem foi destituído da glória de Deus. Por causa disto, o homem é expulso do jardim, porque ele não pode mais ter comunhão plena com Deus. A partir de agora, Deus tem que se revelar para o homem através de aparições que na teologia nós chamamos de teofania, ou seja, todas as vezes agora que Deus
queria se revelar para o homem, ao contrário do que acontecia no Éden, que ele vinha pessoalmente. Agora ele tem que se revelar através de uma aparição, ou seja, ele tinha que falar do meio de um arbusto pegando fogo, ele tinha que falar do meio de uma nuvem, de uma coluna de nuvem, ele tinha que falar personificado na forma de um anjo, ele tinha que falar do meio de uma coluna de fogo. Ele não podia mais vir pessoalmente. Sabe por quê? Está escrito em Isaías capítulo 59, e você pode me acompanhando na Bíblia, capítulo 59 de Isaías, versículos 1 e 2, o profeta falando pela boca de Deus diz o seguinte: porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem ensurdecido em seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça e para que o seu rosto esteja encoberto diante da vossa presença. Sabe o que é que Isaías está dizendo? O pecado impede que a tua oração seja ouvida, o pecado impede que você esteja na presença do Todo-Poderoso, o pecado impede que a glória dele se manifeste na tua vida. O pecado tirou do ser humano a possibilidade de estar na presença de Deus, desfrutando de comunhão perfeita. É por isso que quando alguém está no pecado, não adianta o pregador dar cambalhota, não adianta o pregador jogar o paletó, não adianta o pregador dar rajada de glória, ele não sente nada. Sabe por quê? Porque glória de Deus não combina com pecado. Missionário Rudinei, se você está no pecado, você não sente a glória, mas se você está em santidade, a glória de Deus te enche, a glória de Deus te inunda, a glória de Deus enche a tua vida. Mas a coisa vai ficar pior, pastor Dourado. Eu disse para você não fechar a Bíblia. Disse ou não disse? Eu quero que você me acompanhe, para você ver que isso aqui não é invenção de pregador. Isso aqui é palavra, é Bíblia Sagrada. Vá para Gênesis capítulo 6 e o versículo de número 3. Neste momento nós temos um divisor de águas na história da humanidade. Até então, mesmo em condição de pecado, o Espírito de Deus ainda estava dentro do homem. E por que, pastor? Eu vou voltar um pouquinho. Vocês lembram que lá em Gênesis capítulo de número 3, digo capítulo 1 e 2, quando Deus criou o homem, depois de tê-lo criado, o que foi que Deus fez para que ele se tornasse alma vivente? A Bíblia diz que Deus soprou sobre as suas narinas. A palavra sopro ali neste texto, pastor Hernandes, é derivada de uma expressão hebraica, que é a expressão ruach. E ruach no hebraico quer dizer espírito. Sabe quando foi que o homem recebeu a porção espiritual e também recebeu o próprio Espírito de Deus? Quando Deus soprou nas suas narinas, quando Deus deu aquele sopro, aquele pedaço de matéria disforme que agora estava na forma humana, recebeu vida. Mas agora, Gênesis 6 e 3, o pecado chegou no seu ápice. O próprio Deus, reunido com o Filho e com o Espírito, declara aquele que eu considero, pastor Valdeci, um dos textos mais tristes da Bíblia. E eu vou dizer por quê. Olha o que está aí em Gênesis capítulo 6 e o versículo de número 3. A Bíblia Sagrada assim nos diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A minha versão está contenderá, mas esta não é a melhor tradução.
Há traduções que vão dizer: o meu espírito não permanecerá. Quem tem esta versão aí? O meu espírito não permanecerá. Mas ainda tem uma versão melhor ainda, que diz: o meu espírito não agirá para sempre com o homem. Quem é que tem esta versão na sua Bíblia? O meu espírito não agirá. Eu explico para vocês por que eu considero este texto um dos textos mais tristes da Bíblia Sagrada. Até então, Deus havia soprado nas narinas do homem. O Espírito de Deus estava dentro do homem, mas por causa que o pecado atingiu o seu ápice, e o Espírito não pode conviver com o crescimento do pecado, Deus agora ordena que o Espírito não esteja mais no homem, mas que o Espírito agora esteja sobre o homem. Deus ordena agora que o Espírito não habite mais com o homem, mas que o Espírito simplesmente venha sobre o homem. Aí você vai entender por que no Antigo Testamento sempre se ensinou, e de maneira equivocada, que o Espírito de Deus era dado como de contra-gota no Antigo Testamento. Isso nunca aconteceu. O Espírito Santo nunca deixou de agir. Ele é Deus e Ele é onipresente. Ele está em todo tempo e em todo lugar. Mas sabe o que aconteceu? O Espírito Santo, a partir daqui, não estava mais dentro do homem. O Espírito Santo agora, pastor Ronaldo, estava sobre o homem. Pastor, o senhor pode provar isso? Posso. Vá para Números capítulo 11. Me acompanhe, por favor, na Bíblia Sagrada. Números capítulo 11, a partir do versículo 17. Aleluia. A partir do versículo 17. Abra sua Bíblia aí nesta noite. Você vai entender pelo Espírito de Deus nesta noite. Você vai entender. Deus vai te dar o discernimento nesta noite. Ouça e entenda a palavra de Deus. Moisés estava reclamando que a sua carga estava muito pesada. Ele começou a dizer para Deus: Senhor, eu já não suporto mais, a carga de carregar esse povo é pesada demais, o que é que eu tenho que fazer? Aí o Senhor disse: olha, reúne ao pé do monte 70 anciãos, porque eu vou tirar do Espírito. E aqui está, versículo 17, olha o que é que diz lá, versículo 17 do capítulo 11. Então eu descerei e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está onde? Do Espírito que está onde? Sobre ti, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Agora vamos para o versículo 25. Olha o que a Bíblia diz: então o Espírito desceu na nuvem, ele falou, e tirando do Espírito, então o Senhor desceu na nuvem, teofania, ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre o pôs sobre 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre, profetizaram, mas depois eu vou explicar para você, para que você entenda. Sabe o que foi que aconteceu aqui, pastores? É como se alguém fosse cheio do Espírito, falasse em línguas e profetizasse, mas depois daquele dia nunca mais voltasse a acontecer. Você já imaginou se você tivesse sentido esta graça só no dia que você foi batizado, e depois disso ficar com vontade de receber de novo e nunca mais receber? Sabe por quê? Porque o Espírito não estava mais dentro do homem, o Espírito estava sobre o homem. O Espírito não podia mais agir continuamente. O Espírito só vinha quando Deus ordenava. Todas as vezes que Deus precisava, pastor Horácio, separar um rei, ou um profeta, ou um juiz, o Espírito Santo vinha sobre aquele, enchia, tomava ele, mas depois não ficava nele, mas depois não habitava nele, mas depois não permanecia nele, mas depois não agia continuamente. Somente depois, se Deus quisesse usar de novo, era que o Espírito voltava. Queridos, era
notícia. Diga para esse crente que está aí do teu lado: este nunca foi o desejo de Deus. Diga: este nunca foi o desejo de Deus. Você quer saber qual era o desejo de Deus? Levítico capítulo 6. Ai meu Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu em Colossenses 2:17, diz que as coisas do Antigo Testamento eram sombra das coisas futuras. O escritor aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 5, disse que servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Quando o Senhor ordenou que Moisés construísse o tabernáculo e deu a ele ordem para que ele construísse um altar, o altar do holocausto, ele ordenou que sobre aquele altar não deveria faltar fogo. Todos os dias o sacerdote deveria tirar a cinza, colocar lenha nova e manter o fogo aceso, porque a ordem de Deus era a seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Olha para esse crente que está do teu lado e diga: o fogo é símbolo do Espírito Santo. Quando Deus disse que ele devia arder, ele estava dizendo: o Espírito Santo vai permanecer sobre a tua vida todos os dias, a todo momento, porque esta chama queimará em você e nunca mais se apagará. Nunca mais. Ali está tipificada a descida do Espírito Santo e o avivamento contínuo, irmã jovem. Ali está tipificado, porque você vai entender que depois o altar seremos nós, e a chama pegando fogo é o próprio Espírito de Deus que vai habitar em nós. Mas olhe bem, Deus sabe, pastor Cristiano, que nós somos seres imediatistas. Quando Ele faz uma promessa para nós, Ele sabe que se demorar, a gente deixa de crer. Se Deus levantar um profeta e dizer: eu, Senhor, vou fazer isso ou aquilo na tua vida, você espera uma semana com muita fé. Se não acontecer, você começa a dizer: Senhor, será que isso foi uma profecia ou uma profetada? Será que isso foi uma revelação ou foi um revelamento? Será que isso foi uma visão ou foi uma visagem? Você começa a duvidar. Sabe qual é a estratégia de Deus para não permitir que você deixe de crer? Ele levanta um outro profeta para falar a mesma coisa. Quando você está quase desanimando da fé, aí o Senhor levanta um outro profeta para dizer a mesma coisa. Aí você: oh, graças a Deus, foi Deus mesmo quem falou. Aí daqui a pouco você está quase desanimando. Sabe o que acontece? Deus levanta outro profeta e assim vai, até que a promessa se cumpra. Foi assim que Ele fez, pastora Rai, com a promessa da descida do Espírito Santo. Depois que Ele manifestou este tipo bíblico no tabernáculo, através do altar do holocausto, o Senhor começa a levantar profetas. Acompanhe na Bíblia, Isaías capítulo 32 e o versículo 15. Eu reputo como sendo, pastor Diego, a primeira promessa do Antigo Testamento acerca do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Deus levanta Isaías para dizer: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por bosque. Sabe o que é que Deus está dizendo? Sem o Espírito, nós somos uma terra seca. Sem o Espírito, nós somos uma terra seca. Mas com o Espírito, você é terra fértil. Com o Espírito, você é uma terra fértil. Aí depois Deus levanta o profeta Ezequiel, primeiro no capítulo 30
37, para profetizar o maior avivamento que a igreja iria conhecer, e depois para profetizar no capítulo 39, versículo 29, que é o texto que eu quero para onde você vá. Você lembra que eu disse que em Isaías 59:1, por causa do pecado, Deus não podia responder a oração, e o rosto de Deus estava encoberto por causa do pecado. Disse isso aqui ou não disse? Vocês viram lá no texto? Pois olha o que diz Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Eu amo a Bíblia. Nem esconderei mais deles a minha face, quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Sabe o que era que o Senhor estava dizendo? Vai chegar um dia que a minha face não mais estará encoberta, e este dia será enquanto eu derramar o meu Espírito sobre eles. Eu voltarei a ter comunhão perfeita, eu voltarei a ter comunhão plena com eles, porque eu vou derramar do meu Espírito, e a minha face que está encoberta voltará a ser vista por eles. Aí aparece o profeta maluco, o profeta do Pentecostes no Antigo Testamento, Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. Ele começa dizendo: e há de ser que depois, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, porque naquele dia, olhe, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito. Preste atenção, preste atenção. Joel disse isso cerca de 800 anos antes de Jesus nascer. Aí vai aparecer um outro profeta maluco, batizando no deserto da Judeia, nas águas do Rio Jordão. Mateus capítulo 3, o versículo 11. João Batista, quando as pessoas chegaram até ele, perguntando se ele era o Messias, ele disse: eu não sou o Messias não, porque aquele que vem após mim é maior do que eu, o qual eu não sou digno nem de atar as alparcas dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós estamos chegando lá. Você está começando a entender. Nós estamos chegando lá. Me acompanhe em nome de Jesus Cristo. Aí Jesus nasce, cresce, 3 anos e meio de ministério, mas antes de morrer, ai meu Deus, como eu amo a Bíblia, antes de morrer, ele revogou, pastor Horácio, Gênesis 6 e 3. Vá para João capítulo 15, pelo amor de Deus. Vá para o Evangelho de João. Evangelho de João. Jesus está dizendo suas últimas palavras antes de ir para o Calvário, antes de ser morto. Ele está deixando suas últimas instruções. Na verdade é João capítulo 14, a partir do versículo 15. Quem foi que disse em Gênesis 6 e 3 que o Espírito não mais agiria para sempre como homem? Quem foi que disse? O Pai. Foi Deus o Pai quem disse. Quem é que poderia revogar esta ordem? Só Deus o Pai. Só Ele poderia revogar esta ordem. Aí Jesus começa, 14:15 de João: se me amardes, guardareis os meus. Eu vou rogar para quem? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará. Ele vos dará. Para quê, irmãos? O que está escrito aí? Para que fique convosco para sempre, para sempre, para sempre. Gênesis 6 e 3 dizia: não ficará para sempre. Agora Jesus está dizendo: eu estou indo, mas eu vou dizer ao Pai, e Ele vai revogar esta ordem, e o Espírito voltará, e Ele ficará para sempre com vocês.
que nesse Espírito é o Espírito da verdade, que muitos não conhecem e não podem receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará aonde? E estará onde? Não é mais sobre vós, e estará em vós, e estará em vós, e estará em vós, e estará em vós. O Espírito não está mais sobre você, o Espírito está dentro de você. Quem está sentindo a presença, quem está sentindo a presença dele esta noite, o Espírito está dentro de você. Ai, meu Deus, mas eu gosto de Bíblia. O verbo não está no presente, o verbo está conjugado no futuro, e eu vou explicar por quê. Eu vou explicar. Aqui o Espírito seria liberado para estar neles, ok, agindo com eles, mas somente depois o Espírito passaria a morar neles. Eles passaram 3 anos e meio com Jesus, mas antes que Jesus fosse assunto aos céus, continue aí em João, vá para o capítulo 20 agora. Ai, Jesus, somente aqui, pastor Hernandes, foi que eu entendi esta verdade bíblica. Eu nunca tinha entendido, pastor Fernandão, por que este episódio aconteceu, mas um dia eu entendi, e eu quero que você entenda hoje também. Olha o que está João 20, versículo 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, fez o que, irmãos? Fez o que? Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Vocês lembram que lá no começo, para que o homem se tornasse alma vivente, Deus soprou nele? Pois agora Jesus está dizendo: chegou a hora do Espírito voltar, e eu agora vou soprar sobre vocês, e o Espírito volta a habitar dentro do coração do homem. Mas aí talvez você diga: pastor, mas o Espírito ainda não tinha descido. Que história é essa? Eu explico. Há 2 batismos. O primeiro batismo é no Espírito Santo, e o segundo batismo é com o Espírito Santo. Qual é a diferença, pastor? Toda pessoa que aceita Jesus, ele é batizado no Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, que você diz: eu me arrependo, eu me converto, o Espírito Santo chega, pega a corja de demônio que está dentro de você, expulsa e diz: agora quem vai morar aqui sou eu, agora quem vai habitar nesta casa sou eu. Aí o Espírito passa a habitar no teu coração para te regenerar e te santificar diante da presença do Senhor. Isso aí é batismo no Espírito Santo. Mas a promessa não era só que eles seriam batizados no Espírito Santo. Vá para Atos 2. Eu, Jesus, já estou me conduzindo para o final, mas eu quero que você entenda a palavra. Eu quero que você entenda a Bíblia, pelo amor de Deus. Eu quero que você ensine isso para os teus filhos. Eu quero que você ensine isso para os teus netos. Porque o diabo quer apagar a chama deste avivamento, mas ele está repreendido. Na minha geração isso não vai acontecer, porque se faltar pessoas para falar disto, eu estou aqui. Quem mais estará? Quem mais estará? Quem mais estará? Na nossa geração isto não vai acontecer. Olhe lá,
Jesus, depois de ressuscitado, passou 40 dias com os seus discípulos. E antes de ser assunto aos céus, ele disse: vós fostes batizados com água, mas sereis batizados não muitos dias depois disso com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5, 4 e 5. Jesus faz a promessa. No versículo de número 8 ele diz: porque a virtude do Espírito descerá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Cadê as mulheres aqui nesta noite? Digam amém. Cadê as mulheres nesta noite? Digam amém. Eu quero revelar para você um segredo bíblico. Até o presente momento, as mulheres não faziam parte do culto, porque no Antigo Testamento quem oferecia o sacrifício eram os homens. As mulheres apenas acompanhavam os seus maridos. Mas quando o Espírito Santo desceu, desde Joel, a promessa é para os servos e para as servas, pois elas estavam lá. Olha o que é que está no versículo 14 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Estavam com eles os 12, e também quem estava lá? As mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e quem mais? Seus irmãos, todos perseveravam em oração. Ei, mulheres, neste dia o jugo de vocês foi quebrado. Dos 120 que estavam no dia de Pentecostes, as mulheres estavam lá. O Espírito Santo desceu sobre nós, mas desceu sobre vocês também. Aí eles estavam lá, esperando a descida do Espírito Santo. O Espírito desce sobre eles. Eles são cheios do Espírito. Vocês lembram que eu disse que a chamaderia continuamente? Atos capítulo 2. De repente ouviu-se o som como de um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa, e viu-se sobre eles línguas repartidas como que... Tem gente que acha que língua aqui é isso aqui. Não é língua deste tipo. Língua é labareda, é tocha de fogo. Alguém abriu os olhos, pastor George, e viu na cabeça de cada um como se tivesse uma tocha de fogo. Sabe por quê? Porque a chama tinha que ser acesa sobre o altar para nunca mais se apagar. Chama de fogo pentecostal. Se acendeu. Aí alguém aparece dizendo o seguinte: pastor, mas essa promessa foi só para o primeiro século. Quem foi que disse? Pedro, no capítulo 2 de Atos, os versículos 38 e 39, ele vai dizer: arrependei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, e sejais batizados em nome de Jesus, e ainda recebais o dom do Espírito, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Todos. Pastor, você pode provar isso? Posso. Você vai em Atos 2, os apóstolos estão sendo cheios do Espírito. Você vai em Atos 7, Estevão está cheio do Espírito Santo. Você vai em Atos 8, os samaritanos estão cheios do Espírito Santo. Você vai em Atos 9, Saulo está sendo cheio do Espírito. Atos 10, Cornélio e a sua família estão sendo cheios do Espírito Santo. Você vai em Atos 19, Paulo chega em Éfeso e pergunta: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eles dizem: não, só com o batismo de João. A Bíblia diz que Paulo colocou a mão na cabeça deles e disse: então sejam cheios do Espírito Santo. E daquele dia
12 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Aí você vai para a história do século I ao século XV. O Senhor encheu os pais da igreja. No século XVI, ele encheu João Wycliffe, o grande reformador da Inglaterra. Encheu Jerônimo Savonarola, o grande reformador da Itália. Encheu Martinho Lutero, o grande reformador da Alemanha. No século XVII, ele encheu João Bunyan, o sonhador imortal. No século XVIII, ele encheu João Wesley, uma tocha tirada do meio do fogo. No século XIX, George Miller, o apóstolo da fé. No século XX, encheu William Seymour, o grande avivalista da Rua Azusa. Encheu também Daniel Berg do Lavindre. E no século XXI, ele já encheu você e continua enchendo a igreja. Encerrar esta mensagem. Era o século XIX, na verdade século XX. A Europa tinha sido avassalada pelo racionalismo. O iluminismo pregava que a única fonte de verdade era a razão. Aquilo que não podia ser compreendida pela razão deveria ser considerado um mito. Aí um teólogo alemão chamado de Rudolf Bultmann propôs que se tirasse todos os mitos da Bíblia. E o que ele considerava mito, pastor? Aquilo que não podia ser compreendido pela razão. Teriam que esvaziar toda a Bíblia. Porque como é que eu vou explicar que o homem pegou um cajado, tocou em um mar, ele se abriu e as pessoas passaram a pés enxutos? Como explicar que um profeta orou, o dia se estendeu só para que Deus desse vitória para o seu povo? Como explicar, queridos, que no chamado de Deus os animais adentraram a arca de Noé? Como explicar que 300 homens venceram todo o exército? Como explicar que alguém nasceu de uma virgem? Como explicar que depois de 4 dias morto, com o corpo já em decomposição, alguém seria ressuscitado? Sabe o que foi que aconteceu? O Senhor levantou um negro caolho na Rua Azusa, em Los Angeles, da Califórnia, que começou a pregar esta mensagem. Os dons são para os nossos dias. Os dons são para a atualidade. Pastor Baiara, o negócio começou a acontecer, coisas tão extraordinárias. Meu irmão, as pessoas iam para lá de cadeira de rodas e voltavam para a cadeira de roda por sobre a cabeça, porque Jesus levantava da cadeira. As pessoas chegavam lá com doenças incuráveis para a medicina daquela época e saíam curadas para a glória de Deus. Coisas, fenômenos começaram a acontecer naquele lugar. 2 jovens suecos estavam estudando em New Jersey, em um seminário, vindos da Suécia. Ouviram falar deste avivamento e começaram a orar buscando por este avivamento. Um chamava-se Daniel Berg e o outro Gunnar Wingren. Orando ao Senhor, em um dia eles foram batizados com o Espírito Santo. Receberam de Deus uma visão, aonde eles viam uma palavra em letras garrafais, a palavra parar. Não sabendo o que era aquilo, eles foram para a biblioteca do seminário e, achando um mapa mundi, eles encontraram que Pará era um estado do extremo norte do Brasil. Foram para os Estados Unidos, mas não tinham dinheiro para vir para o Brasil.
Aí o Senhor animou o coração deles. Um profeta levantou-se e disse: meus servos, acalmai o vosso coração, porque eu, Senhor, vou providenciar aquilo que é necessário. Pode ir para o porto. E eles estavam indo em direção do porto, quando de repente alguém os parou e disse: homens, eu estava orando a Deus e Deus mandou eu lhes dar esta quantia. Era justamente quanto eles precisavam para pegar o navio dos Estados Unidos para o Brasil. Pegaram o navio Clemente, vieram na terceira classe, passaram 3 meses viajando. Quando chegaram no Porto das Docas, no dia 10 de novembro de 1910, saltaram naquele porto, sem saber muito falar a língua portuguesa, se direcionaram para a Praça da República. Primeira refeição que eles fizeram no Brasil: manga. Sentaram no banco da praça e comeram manga. Depois os levaram para a primeira igreja batista de Belém, aonde eles foram colocados em um porão. Eu tive o privilégio de adentrar naquele porão. Eu não quero espiritualizar as coisas, mas eu senti uma unção diferente naquele lugar. O pastor que me conduziu disse: pastor, era aqui que Daniel Berg e Gunnar Wingre orava. E eu me agachei lá também, dizendo: Deus, me dá unção que o Senhor deu para estes homens, para pregar o teu evangelho, para falar do teu nome. Começaram a pregar na igreja batista, pastor Valmeiro, e por causa desta mensagem eles foram expulsos da igreja batista. Eu ainda vi a ata, pastor, aonde eles e mais 11 foram expulsos. Sabe o que o diácono disse para mim? Nós sentimos muito em tê-los expulsado. Se nós não tivéssemos expulsado eles, a Assembleia de Deus hoje seríamos nós. E eu disse: ô irmão, eu não quero frustrar os seus sonhos, mas se vocês não tivessem expulsado eles, nós não seríamos quem nós somos, nós não teríamos o que nós temos. Foi pelo Espírito de Deus. Aí eles saíram da igreja batista, foram lá para a casa da irmã Celina de Albuquerque, e depois de alguns dias orando e buscando a presença de Deus, o Senhor batiza a primeira pessoa no Brasil. A irmã Celina de Albuquerque foi cheia do Espírito Santo. Estava nascendo a igreja da fé apostólica, que depois seria chamada de Assembleia de Deus. O evangelho começa a se espalhar no Brasil. O Amapá é o 4º estado, a 7ª cidade. Veio para cá um boliviano recém-convertido, chamado de Clímaco Bueno Asa. Pastor, hoje tem um pregador reclamando porque tem que pegar 4 conexões para vir pregar. Clímaco Bueno Asa pegou uma canoa à vela, passou 30 dias singrando as águas destes rios até chegar a Macapá. Sabe quem é que estava esperando ele aqui? O padre Júlio Maria Lombardi, com toda a sua comitiva, dizendo que ele era terrorista. Tomou as Bíblias dele e mandou prendê-lo na fortaleza de São José, depois queimando as Bíblias dele em praça pública. Foi preciso uma intervenção da igreja de Belém para ele poder ser solto e mandado embora. Mas a semente ficou aqui. Isso era 1916. 1917 é enviado para cá um presbítero chamado de José de Matos. Veio para cá, em um ano de trabalho ganhou uma família, e no dia 25 de dezembro marca o primeiro batismo nas águas. O batismo acontece aonde hoje é para Bicho Eliezer Levi, na antiga Praça da Zaguri. Ele estava ali com alguns poucos irmãos, e com eles um empresário famoso da cidade, chamado Leão Zaguri, que era judeu de nascimento, mas estava radicado no Brasil. E aquele pastor, agora pastor José de Matos, pega a família Araújo, começa a descê-los às águas batismais, até que ele leva a irmã Raimunda Araújo, analfabeta, nunca tinha visitado uma escola de idiomas. Quando ela é mergulhada nas
das águas, que ela sai das águas batismais, ela sai falando em uma nova língua, ela sai falando em mistério com Deus. Mas o milagre não está aí. Leão Zacuri começa a gritar, dizendo: glória ao Deus de Israel, porque eu estou vendo esta mulher falar na minha língua nativa. Nasce a Assembleia de Deus no Amapá. Fique de pé comigo nesta hora. Nasce a Assembleia de Deus. Começam a vir pastores enviados do Pará para pastorear esta igreja. Pastores como Ananias Gomes, Cabralzinho de Assis, também Otoniel Alves de Alencar. E hoje o bastão, o cajado está nas mãos de Otto Alencar. Eu quero que você entenda uma coisa. Sabe por que nós devemos manter a chama acesa? Além de que você foi criado para ser cheio da glória, diga assim: porque nós temos o compromisso. Diga: porque nós temos o compromisso de passar para a próxima geração a tocha acesa. Eu vou explicar para você. Quando acontece uma Olimpíada, eles fazem um ritual, pastor Baiara. Eles pegam uma tocha oficial, vão na Grécia, lá onde tem uma pira olímpica na Grécia. Eles acreditam que aquele fogo é místico. Eles acendem a tocha naquela pira olímpica e eles começam a passar aquela tocha de mão em mão, país a país, até chegar no país sede da Olimpíada, para acender a tocha do país sede. Não poucas vezes, quando alguém estava com a tocha na mão e correndo, alguém tentou apagar, já até se conseguiu, mas agora fizeram uma tocha que, ainda que jogue água, ela não apaga. Deixa eu dizer uma coisa: nós recebemos dos nossos pais. Levante a sua mão, levante. Faça assim, assim. Nós recebemos dos nossos pais a tocha acesa. Nós recebemos dos nossos pais a tocha acesa. Olhe para esse irmão que está do seu lado, diga: se depender de mim, a tocha não vai se apagar, a tocha não vai se apagar, a tocha não vai, não vai, não vai, não vai. Cadê? Tá acesa aí, tá acesa aí, tá acesa aí, tá acesa aí, tá acesa. Receba desta noite em nome de Jesus. O Espírito está soprando. Sopra, 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 sopra. Chamapacamara, Checapalabas, Lepantalabachanda, Lepantalabachanda. Udinei, louva a Deus, Udinei, louva a Deus, louva a Deus. Você vai adorar, adore, 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 adore. Ele diz: a gente, 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 a gente. Receba, receba, adore, já.
adianta Satanás tentar, a tocha não vai se apagar. Jesus vai continuar batizando, enchendo, renovando. Adora Ele nesta noite. Segura na mão desse irmão que está do teu lado, e você vai ministrar sobre a vida dele agora. Jesus, batiza, 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 renova, renova, renova. Não me critique se eu me culpar, é que o rei da igreja está neste lugar. Para este rei eu me culpo, porque rei eu faço como aparência. Quer saber o nome dele? Chama a chama quente, é sua ordem. Também do mundo você está neste lugar. Se o sinal tremeu, hoje aqui vai abanar. Também do mundo tem um rei neste lugar. Se o sinal tremeu, hoje aqui vai abanar. Abriga alas, ó igreja, que o rei da glória quer passar. Agora o rei está presente, agora eu posso, agora orar. E agora eu rei, e agora eu rei, e agora eu vim levantar correr na baixada de glória de Deus. Alguém não fica quieto, quando o rei está presente. Eu não consigo ficar quieto, pode falar de mim, mas eu vou parar. Quando está falando de mim, mas eu quero adorar. Pode falar de mim, mas eu vou orar. Quando está falando de mim, eu quero adorar. E dá licença que eu quero adorar. E dá licença que eu quero adorar. Eu quero adorar. Receba, 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 receba. Eu quero adorar. Enche, meu Deus, é o teu povo, é a tua igreja, 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 é a tua igreja. Receba, 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 receba mais, receba mais, mais, mais.
Jesus está batizando. Jesus está curando. Jesus está renovando. Ai, Jesus. Papai, obrigado. 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 Nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade. Renova a tua igreja a cada dia, porque nós queremos que este fogo permaneça aceso. Antes que você se assente, diga 98 anos de Pentecostes no meio do mundo. Diz para esse crente que está do meu lado: se tu não gosta de glória, diga, se tu não gosta de glória, você não pode ir para o céu. Diga, você não pode ir para o céu. Agora diga, como eu sei que você gosta? Diga, como eu sei que você gosta? Então, meu irmão, você está no lugar certo, aonde a glória de Deus